Durante séculos, o nome Drácula foi tratado como lenda, uma história contada para assustar crianças, repetida em vilarejos antigos, livros empoeirados e filmes de terror. A maioria das pessoas acredita que tudo não passa de ficção, uma criação da imaginação humana. No entanto, entre documentos esquecidos do século XX, existe o relato de um homem que afirmava, com absoluta convicção, que Drácula não era um mito. O nome dele era Ian Petrescu, um professor de história romeno, conhecido por seu pensamento racional e por desprezar crenças populares. Ian dedicou grande parte da sua carreira a desmentir lendas da Transilvânia, afirmando que vampiros eram apenas fruto do medo e da ignorância. Ele acreditava que por trás de cada superstição havia uma explicação lógica e científica. Em 1931, movido por sua sede de verdade, Ian Petrescu decidiu viajar até uma região montanhosa e isolada da Romênia. Seu objetivo era investigar pessoalmente a origem da história de Drácula e provar, de uma vez por todas, que ela não passava de folclore. Ele estava convencido de que encontraria apenas ruínas, histórias exageradas e a superstição de um povo isolado. Mas o que ele descobriu, naquela viagem, não apenas desafiou tudo em que acreditava, como também mudou completamente o curso da sua vida. As anotações que ele deixou para trás contam uma história que a ciência e a razão se recusam a aceitar. Em um caderno pessoal, descoberto anos após a sua morte, Ian descreve a sua chegada a um castelo abandonado, escondido entre montanhas cobertas de névoa e cercado por uma floresta densa e silenciosa. Segundo ele, o local não aparecia em nenhum mapa oficial. Os moradores das vilas mais próximas evitavam falar sobre o castelo e se recusavam terminantemente a chegar perto dele. Sempre que o assunto surgia, eles desviavam o olhar, como se o simples ato de mencionar o lugar pudesse atrair algo terrível. Ian, um homem da ciência, ignorou os avisos, considerando-os apenas mais um exemplo de superstição local. Ele escreveu em seu diário que o silêncio do lugar era perturbador. Não havia o canto de pássaros, o zumbido de insetos ou qualquer sinal de vida selvagem. Apenas um ar pesado e constante, acompanhado da sensação incômoda de estar sendo observado o tempo todo de cada ranela escura, de cada sombra na floresta. Na segunda noite, decidido a provar que não havia nada a temer, Ian decidiu permanecer dentro do castelo após o pôr do sol. Ele acendeu algumas tochas, espalhou seus equipamentos de pesquisa sobre uma mesa de pedra e se preparou para uma longa noite de observação. Conforme a escuridão tomava conta dos corredores e o luar mal conseguia penetrar as grossas paredes, ele começou a ouvir sons estranhos, passos, ecoando pelas paredes de pedra do imenso salão. Não eram rápidos nem desordenados, como os de um animal ou de um invasor assustado. Eram lentos, firmes e deliberados, como se alguém estivesse caminhando com calma, sem pressa alguma, conhecendo cada centímetro daquele lugar. Ian tentou convencer a si mesmo de que era apenas o vento, ou a estrutura antiga do castelo se acomodando. Mesmo assim, o ar parecia ficar cada vez mais denso, mais frio. Em seu caderno, a caligrafia de Ian muda de forma brusca a partir desse ponto. As letras, antes firmes e precisas, se tornam tortas, irregulares, como se sua mão estivesse tremendo incontrolavelmente enquanto escrevia. Ele relata sentir um olhar fixo sobre si, uma presença que ele não conseguia enxergar, mas que sentia com cada fibra do seu ser. Pouco depois da meia-noite, uma figura surgiu no topo da escadaria principal, banhada pela sombra. Ian descreve um homem alto, extremamente pálido, vestindo roupas escuras de um corte antigo, que pareciam pertencer a outra era. A luz fraca das tochas que ele havia acendido revelava olhos de um vermelho profundo. Não eram olhos que brilhavam, pareciam opacos, como sangue antigo, e fixavam-se nele com uma intensidade predatória. Ian tentou se mover, correr, pegar sua faca, mas seu corpo não respondeu. Ele estava paralisado, preso no lugar. Tentou gritar por socorro, mas nenhum som saiu de sua garganta. Era como se sua própria vontade tivesse sido arrancada dele. Ele escreve que a figura
Não caminhava como um homem normal. Ela deslizava lentamente pelos degraus, como se o chão não oferecesse resistência alguma. Um movimento fluido e antinatural. À medida que se aproximava, Ayan percebeu algo ainda mais perturbador. A figura não projetava nenhum reflexo nos espelhos quebrados e empoeirados que estavam espalhados pelo salão. Era como se ela simplesmente não estivesse ali, uma ausência onde deveria haver uma imagem. Então, a figura falou. A voz era calma, profunda e carregada de um sotaque antigo, quase impossível de identificar. As palavras ecoaram no silêncio mortal do castelo. Você não deveria estar aqui. Ayan descreve um medo diferente de tudo o que já sentira antes. Não era o pânico agudo de um perigo iminente. Era uma sensação de submissão absoluta, uma resignação aterrorizante, como se sua existência estivesse completamente à mercê daquela criatura. Ele teve a certeza, naquele momento, de que aquilo não era um homem comum. Não era um fantasma, nem uma ilusão. Era algo muito mais antigo, muito mais poderoso do que qualquer coisa que ele já havia estudado nos seus livros de história. A figura se aproximou até ficar a poucos passos de distância. Um leve sorriso surgiu em seu rosto pálido, revelando o vislumbre de dentes afiados. E então, disse algo que Ayan jamais esqueceria. Uma frase que selaria seu destino. Conte ao mundo que eu não existo. Eles acreditarão em você. Depois disso, a memória de Ayan se apaga. Um vazio total. Na manhã seguinte, camponeses que passavam a uma distância segura da floresta o encontraram desacordado do lado de fora dos portões do castelo. O lugar estava completamente vazio. Nenhum móvel fora do lugar. Nenhuma evidência de que alguém tivesse passado a noite ali. As pesadas portas de madeira estavam abertas, como se ninguém jamais tivesse estado ali, recebendo o vento frio das montanhas. Ayan Petrescu retornou para casa, mas nunca mais foi o mesmo homem. Ele abandonou abruptamente a carreira acadêmica. Recusou todas as entrevistas e pedidos para contar sua história. E passou o resto da vida em um profundo isolamento. Amigos próximos afirmavam que seus hábitos haviam mudado drasticamente. Ele evitava a luz do sol, mantendo as janelas de sua casa sempre fechadas e cobertas, mesmo nos dias mais claros. Passava os dias dormindo e permanecia acordado durante a noite, andando de um lado para o outro em seu quarto. Ayan dizia sentir que estava sendo observado constantemente, mesmo dentro de sua casa trancada. Às vezes, acordava gritando no meio da noite, afirmando ouvir os mesmos passos lentos e deliberados, se aproximando de sua cama. Aquele som do castelo o assombrou até o fim. Ayan Petrescu morreu em 1964, e a causa oficial foi registrada como natural. No entanto, um detalhe perturbador constava no relatório médico. Uma nota escrita à mão pelo legista. 2 marcas profundas e circulares em seu pescoço, de aparência antiga, cuja origem nunca foi explicada. O documento foi arquivado sem maiores investigações, considerado um detalhe relevante. O seu caderno foi encontrado anos depois, entre seus pertences pessoais. Na última página, havia uma frase final, escrita com extrema dificuldade, como se sua mão já não obedecesse mais à sua mente. A caligrafia era quase ilegível. Um testamento do seu terror e da sua decadência. A frase dizia: ele não é um mito. Ele é paciente. Enquanto acreditarmos que Drácula não existe, é exatamente assim que ele prefere. O relato de Ayan Petrescu nunca foi oficialmente reconhecido. Foi classificado como o delírio de um homem perturbado pela solidão e pelo folclore local, e depois esquecido em arquivos empoeirados. Mas a pergunta que seu diário nos deixa permanece até hoje. E Sion Petrescu, o cético professor de história, estava dizendo a verdade. E se a maior proteção de Drácula não são os muros de um castelo, mas a nossa descrença na sua existência? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais mistérios como este. Até a próxima.